Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Hoje vamos responder um simulado sobre questões de primeiros socorros. Questão número 1. Em caso de acidente com vítimas, alternativa A é a obrigação de todos retirar imediatamente o veículo do local. Alternativa B, não existe obrigação legal em socorrer. Alternativa C, é obrigação de todos prestar ou providenciar auxílio, desde que não corra risco pessoal. Alternativa D, a obrigação de socorrer é apenas do causador do acidente. Qual é a resposta da questão número 1? Em caso de acidente com vítimas, alternativa C. É obrigação de todos prestar ou providenciar auxílio, desde que não corra risco pessoal. Questão número 2. Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para: alternativa A, diagnosticar corretamente. Alternativa B, prestar o atendimento inicial e temporário. Alternativa C, saber técnicas complexas de atendimento. Alternativa D, resolver toda e qualquer complicação na vítima. Qual a resposta correta da questão? Os motoristas devem conhecer noções de primeiros socorros para prestar o atendimento inicial e temporário. Resposta correta da questão número 2. Diagnosticar corretamente. Quando aparece essa palavra nas respostas do Detran, você pode desconsiderar a frase. Ela estará errada. Saber técnicas complexas de atendimento. Também esse item está sempre errado nas provas teóricas do Detran. Resolver toda e qualquer complicação na vítima. Item errado também. Portanto, elimine essas respostas das questões de primeiros socorros. Vai te ajudar a localizar o gabarito correto da questão. Questão 3. Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido. Alternativa A, a um aumento de pressão arterial. Alternativa B, a uma fratura interna. Alternativa C, uma convulsão. Alternativa D, a um rompimento de veia ou artéria. Qual é a resposta correta da questão número 3? Podemos dizer que a hemorragia externa ocorre quando o indivíduo está perdendo sangue devido a um rompimento de veia ou artéria. Resposta correta da questão. Questão 4. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se: alternativa A, movimentação e o transporte podem ser feitos por ciclomotor. Alternativa B, imobilizar a região da coluna cervical. Alternativa C, transportá-la sentada para não agravar a situação. Alternativa D, ignorar uma possível fratura na coluna. Qual é a resposta correta da questão 4? Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se: resposta correta, imobilizar a região da coluna cervical. Vítimas de acidentes de trânsito não devem ser movimentadas sem antes a imobilização da coluna cervical. Isso é muito importante no caso de acidentes de trânsito, quedas de altura, entre outros tipos de acidentes. Questão 5. Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos: alternativa A, colocar sal embaixo da língua. Alternativa B, tentar acalmar a vítima. Alternativa C, dar água com açúcar. Alternativa D, oferecer um remédio para baixar a pressão. Qual é a resposta correta da questão número 5? Quando verificamos pressão arterial elevada, devemos: resposta correta, alternativa B, tentar acalmar a vítima. E são sempre respostas erradas na prova teórica do Detran. Oferecer qualquer coisa à vítima: remédio,
alimentos, até mesmo água, são respostas erradas. Nós não devemos oferecer à vítima nenhum tipo de remédios ou alimentos, pois isso pode atrapalhar ou atrasar um procedimento médico posterior. Questão 6. O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros é o de: alternativa A, diagnosticar o trauma sofrido pela vítima; alternativa B, livrar-se de responder um processo; alternativa C, não cumprir mais do que sua obrigação; alternativa D, proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Qual é a resposta da questão 6? O objetivo principal de quem presta os primeiros socorros. Resposta correta, alternativa D. O objetivo principal é proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. Questão 7. Na presença de sangramento abundante, qual o cuidado indicado? Alternativa A, garrotear, usar um torniquete. Alternativa B, dar bastante líquido para a pessoa ir tomando. Alternativa C, jogar bastante água oxigenada para coagular e limpar o ferimento. Alternativa D, fazer compressão no local do sangramento com uma compressa ou panos limpos. Qual é a resposta correta aqui da questão 7? Na presença de sangramento abundante, qual é o cuidado indicado? Resposta correta, alternativa D, fazer compressão no local do sangramento com uma compressa ou panos limpos. E mais uma dica para a prova teórica do Detran. Quando a questão trouxer garrotear ou usar um torniquete, esse tipo de resposta na prova teórica do Detran está sempre errada no caso de hemorragias. Garrotear, usar um torniquete é um procedimento para conter hemorragias, mas não é a primeira opção. A primeira opção, em caso de hemorragias, é fazer compressão no local do sangramento com compressas ou panos limpos. Resposta correta da questão. Então não marque nas respostas do Detran a palavra garrotear ou usar torniquete. Resposta sempre errada. E já vimos que não se deve oferecer à vítima nem mesmo água. Também não usar medicações, nem nada semelhante. Respostas erradas na prova teórica do Detran. Você vai eliminando esse tipo de resposta das questões e escolhe a frase mais adequada, a frase mais correta, no caso aqui, alternativa D. Questão 8. Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é: alternativa A, demonstrar segurança, trabalhando pouco e fazendo os outros trabalharem. Alternativa B, identificar os riscos para definir as ações. Alternativa C, controlar a situação, agindo por instinto ou impulso. Alternativa D, retirar as vítimas dos veículos para agilizar os atendimentos. Qual é a resposta correta da questão 8? Enquanto aguarda a chegada do resgate, a pessoa que assumiu o controle da situação, ela pode colocar em prática algumas condutas de primeiros socorros. Uma delas é, resposta correta, alternativa B, identificar os riscos para definir as ações. E quais são os erros das outras alternativas? Na letra A, temos o erro aqui, trabalhando pouco e fazendo os outros trabalharem. Essa frase está errada. Na alternativa C, agindo por instinto ou impulso. O Detran traz muito essa frase aqui em várias questões e essa frase está sempre errada.
bem como retirar vítimas dos veículos, movimentá-las. Antes de movimentar uma vítima de acidente de trânsito, nós temos que ter o cuidado com a imobilização. Nós não podemos retirar ou movimentar uma vítima de acidente de trânsito sem antes tomar os devidos cuidados com a imobilização da coluna cervical dessa vítima. Procedimento errado, retirar uma vítima do veículo como regra geral. Claro que há situações nas quais o perigo pode se agravar, a situação ela pode se agravar muito mais e ser arriscado a pessoa se manter dentro do veículo. Por exemplo, um início de incêndio. Claro que há exceções com relação a isso. Mas como regra geral, após um acidente de trânsito, não se deve movimentar a pessoa, não se deve retirá-la do veículo sem os devidos cuidados, principalmente com a coluna cervical dessa vítima do acidente de trânsito. Questão 9. Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito. Parou seu veículo em local seguro e foi colaborar no socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança. Então vá destacando as partes principais, o texto é grande, então você precisa pegar as palavras-chave, entender o que a questão quer que você responda. Então uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança, foi arremessada para fora do veículo, bateu a cabeça, as costas e desmaiou. Veja o que pode acontecer em caso de acidentes com uma pessoa que não utiliza o cinto de segurança. O cinto de segurança é muito importante, todos devem usar cinto de segurança. A ajuda nesse tipo de caso é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer. Alternativa A, infecção óssea. Alternativa B, agravamento de lesão na coluna vertebral. Alternativa C, tontura e desmaio. Alternativa D, sensibilidade nas costas. Qual é a resposta correta da questão 9? Então vamos ler mais uma vez o texto prestando atenção. Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito. Parou seu veículo em local seguro e foi colaborar no socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança. Foi arremessada para fora do veículo, bateu a cabeça, as costas e desmaiou. A ajuda nesse tipo de caso é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer. O que poderá ocorrer se essa vítima for movimentada sem os devidos cuidados com a coluna cervical? Poderá ocorrer agravamento da lesão na coluna vertebral. Última questão do nosso simulado, questão 10. Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada na perna esquerda. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se, alternativa A, fazer pressão firme diretamente no local da fratura com um pano, gaze ou lenço. Alternativa B, não movimentar a vítima. Alternativa C, tentar colocar o osso no lugar. Alternativa D, não se deve imobilizar o membro com talas. Qual é a resposta correta da questão 10? Uma vítima de acidente de trânsito apresenta fratura localizada na perna esquerda. Enquanto se aguarda o resgate, deve-se. Resposta correta, alternativa B. Não se deve movimentar essa vítima nesse caso. Então são respostas muito recorrentes nas provas teóricas do Detran com relação a vítimas de acidentes de trânsito. Não movimentar a vítima, não retirá-la do veículo, ter cuidados principalmente com a coluna vertebral, entre outros cuidados. Questão número 1. O número de emergência
192 corresponde ao telefone. Alternativa A, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Alternativa B, Polícia Militar. Alternativa C, PRF, Polícia Rodoviária Federal. Alternativa D, Corpo de Bombeiros. Qual é a resposta correta da questão número 1? O número de emergência 192 corresponde ao telefone. Resposta correta, alternativa A, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E quais são os principais números de emergência cobrados na prova teórica do Detran? 190, que é o da Polícia Militar, 191, que é da Polícia Rodoviária Federal, 192 SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e 193 Corpo de Bombeiros. Esses são os principais números de emergência cobrados na prova teórica do Detran. Claro que temos outros números de outros serviços, mas esses são os principais cobrados na nossa prova. Questão número 2. Em um acidente automobilístico, uma das vítimas apresenta sangramento acentuado. A pessoa que socorre adotou algumas medidas. Item 1, usou luvas de proteção. Item 2, comprimiu o ferimento com uma gaze ou pano limpo. Item 3, chamou socorro detalhando as informações sobre a vítima. Com relação às atitudes de primeiros socorros, é correto o que consta em. A questão quer saber quais condutas de primeiros socorros são consideradas corretas aqui na questão. Qual você marcaria? Alternativa A, 2 e 3 apenas. Alternativa B, 1 e 2 apenas. Alternativa C, 1, 2 e 3. Alternativa D, 3 apenas. Qual é a resposta correta da questão 2? Resposta correta, alternativa C. Item 1, 2 e 3 são consideradas atitudes corretas de primeiros socorros. Usar luvas de proteção, comprimir o ferimento com uma gaze ou pano limpo, chamar o socorro detalhando as informações sobre a vítima, são todas condutas adequadas de primeiros socorros em casos de hemorragia. Questão 3. No caso de uma hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? Alternativa A, massageie suas narinas. Alternativa B, vire o acidentado de cabeça para baixo. Alternativa C, comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Alternativa D, peça para a pessoa assoar o nariz. Qual é a resposta correta da questão número 3? No caso de hemorragia nasal, qual a atitude a ser tomada? Resposta correta, alternativa C, comprima as narinas e aplique um pano com gelo sobre o nariz. Questão 4. Uma motocicleta colide com um carro em alta velocidade e o motociclista é jogado contra o chão. Analise as condutas abaixo. Item 1. Remover o capacete da cabeça do motociclista. Item 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes. Item 3. Testar a capacidade de movimentação do corpo. Item 4. Testar o nível de tolerância à dor. As condutas de primeiros socorros consideradas corretas são as que constam em. Então, quais condutas aqui na questão são consideradas corretas no caso de um acidente no qual o motociclista é jogado contra o chão? Alternativa A, 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Alternativa B, 2, 3 e 4 apenas. Alternativa C, 2 e 4 apenas. Alternativa D, 2 apenas. Qual é a resposta correta desta questão? São condutas de primeiros socorros corretas aqui na questão. Quais são? Resposta correta, alternativa D. O item 2 apenas.
sinalizar o local para evitar novos acidentes. Por que as outras frases estão erradas? Frase 1. Remover o capacete. Então a frase já começa errada. Não é a atitude correta de primeiros socorros remover o capacete de um motociclista sem os cuidados devidos para que não se movimente o pescoço, a coluna cervical desse motociclista. Então a remoção do capacete ela só deve ser feita tomando todos os cuidados com essa restrição de movimentos na coluna cervical. Do contrário, não se deve remover o capacete. Não se vai movimentar essa pessoa, item errado, e não se vai testar nível de tolerância à dor. Respostas erradas, portanto, aqui na questão 4 sobra apenas o item 2, que é a sinalização do local, primeira atitude em acidente com vítima, sinalização do local do acidente e, claro, chamar por socorro especializado. Por isso, resposta da questão, alternativa D, item 2 apenas. Questão 5, uma das regras fundamentais de primeiros socorros. Alternativa A, oferecer alimentos com sal para o acidentado. Alternativa B, saber utilizar técnicas simples ou complexas. Alternativa C, oferecer água com açúcar para acalmar o acidentado. Alternativa D, manter sempre a calma e não agir por instinto ou impulso. Qual é a resposta correta da questão 5? Uma das regras fundamentais de primeiros socorros é mantermos sempre a calma na medida do possível e nunca agir por instinto ou impulso. E nós não devemos oferecer alimentos, oferecer água. São respostas sempre erradas nas provas teóricas do Detran. E a resposta B, errada, saber utilizar técnicas simples ou complexas, item errado na prova do Detran. Questão 6. Existem condutas consideradas importantes no atendimento a um acidentado com fratura exposta na perna. Item 1. Massagear a perna fraturada. Item 2. Fazer torniquete na perna. Item 3. Acalmar a vítima. Item 4. Não movimentar a vítima. É correto o que consta em item A, 1, 2, 3 e 4. Item B, 3 e 4 apenas. Item C, 2, 3 e 4 apenas. Item D, 1, 2 e 4 apenas. Qual é a resposta correta da questão 6? Existem condutas consideradas importantes no atendimento a um acidentado com fratura exposta na perna. Quais são os itens corretos, então, aqui na questão 6? Qual você marcaria na prova do Detran? Resposta correta, alternativa B. Item 3 e 4 apenas. Acalmar a vítima e não movimentá-la são respostas corretas nesse caso. Massagear a perna fraturada, item errado. Fazer torniquete na perna, item errado, também são palavras sempre erradas nas provas teóricas do Detran. Massagem, torniquete, são respostas que você já vai eliminando nas questões do Detran. Questão 7. Em um acidente de trânsito ocasionado pela colisão de 2 carros, há 4 vítimas presas nas ferragens e inconscientes. Nesse caso, deve-se, alternativa A, tentar reanimar as vítimas sacudindo-as levemente e chamar imediatamente o socorro médico. Alternativa B, retirá-las imediatamente do veículo e encaminhá-las ao hospital mais próximo. Alternativa C, discutir com o motorista que causou o acidente e chamar a polícia para fazer o boletim de ocorrência. Alternativa D, sinalizar o local, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o corpo de bombeiros imediatamente. Qual é
a resposta correta da questão número 7. Então vamos eliminar respostas aqui da questão. Primeiros socorros nós podemos resolver sempre numa leitura atenta dos itens. E você vai conseguindo eliminar respostas erradas. Então, na letra A, a gente já vem aqui e elimina, por causa da palavra sacudindo as vítimas. Nós não podemos sacudir uma vítima de acidente de trânsito, movimentá-la. A gente já viu isso em outras questões, é um assunto recorrente aqui em primeiros socorros, não movimentar uma vítima de acidente de trânsito, ainda mais um acidente tão grave como esse que a questão trouxe. Alternativa B, retirá-las do veículo. Item errado sempre. A resposta não mencionou de que forma essas vítimas serão retiradas do veículo. Então, errada essa resposta, porque não se tomou cuidado na retirada dessas vítimas do veículo, cuidados com a restrição de movimentos, ainda mais da coluna vertebral. Então, item errado, portanto. E alternativa C, discutir nesse momento, item errado também. Não é resposta nunca em questões do Detran. Itens errados. Então, a gente fica com a resposta D, que é a sinalização do local do acidente como um todo, é a primeira conduta em caso de acidentes com vítimas, sinalização, desligar o motor dos veículos acidentados e chamar o socorro, nesse caso aqui, corpo de bombeiros, porque as vítimas estão presas nas ferragens. Então, apenas o corpo de bombeiros tem equipamentos para retirar vítimas encarceradas nas ferragens de veículos. Portanto, resposta correta da questão 7, alternativa D. Questão 8. Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional, tais como: item 1. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima. Item 2. Estancar o sangramento por meio de aplicação de torniquetes. Item 3. Manter a calma e tentar controlar a situação. São consideradas condutas corretas. Quais são condutas corretas aqui na questão 8? Alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 1 e 3 apenas. Alternativa C, 2 e 3 apenas. Alternativa D, 3 apenas. Qual você marcaria na prova teórica do Detran? Existem providências a serem tomadas até a chegada de um socorro profissional, tais como: resposta correta da questão, alternativa B. Item 1. Fazer uma rápida avaliação do estado geral da vítima. E item 3, manter a calma e tentar controlar a situação. O item 2 ficou errado por causa da palavra torniquete. Torniquete é um procedimento para contenção de hemorragias, mas não é a primeira alternativa. Deve-se tentar controlar uma hemorragia de outras maneiras primeiro. O torniquete é sempre o último procedimento. E nas respostas do Detran, aparece sempre como resposta errada. Você já elimina, portanto, a frase que traz o procedimento aí, torniquete. Questão 9. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve: item 1. Manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local. Item 1. Manter ligada a chave de ignição dos veículos acidentados para que os faróis iluminem o local. Item 2. Sinalizar o local do acidente. E item 3. Chamar uma ambulância ou resgate. É correto o que se afirma em alternativa A, 1, 2 e 3. Alternativa B, 1 e 3 apenas. Alternativa C, 2 apenas. Alternativa D, 2 e 3 apenas. Qual é a resposta correta da questão 9? Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve:
Resposta correta, alternativa D. Item 2 e 3 apenas. Por que o item 1 está errado? Nós vamos desligar a chave de ignição dos veículos acidentados. Manter ligado deixou o item errado aqui, portanto. Já o item 2 está correto, sinalizar o local do acidente. E o item 3 também, chamar uma ambulância ou o resgate. Última questão do nosso simulado, questão 10. Quais são os sintomas de uma parada cardíaca e respiratória? Alternativa A, ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Alternativa B, pele corada e mãos quentes. Alternativa C, movimentação excessiva do corpo. Alternativa D, respiração acelerada e pulso fraco. Qual é a resposta correta da questão 10? Quais são os sintomas de uma parada cardíaca e respiratória? Resposta correta, alternativa A. Haverá ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Chegamos ao final desse simulado e eu te faço um convite. Se os vídeos aqui do canal estão te ajudando a se preparar para a prova teórica do Detran, inscreva-se no canal para você não perder os vídeos novos postados aqui toda semana e para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado por assistir, uma ótima prova do Detran para você e até mais.